nome é Roberta Camata de Magalhães, eu faço parte do grupo do trabalho de psicologia do terceiro período da Faculdade Multivix, composto também por Aline Correia de Souza e Yasmin Silvares Neves. Neste trabalho, estaremos falando sobre o tema esquizofrenia da matéria de Psicologia e Neurociências do professor Alexander de Oliveira. Bom, para começar, o que é a esquizofrenia? Alguns cientistas do final do século XIX buscaram inspirações na língua grega arcaica para significar um transtorno psiquiátrico que, por meio das junções esquizo, que significa dividir, e fenia, dando nome à mente, era nomeado pelo termo loucura. A esquizofrenia é marcada por um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de sentir, de se comportar com clareza e de pensar. Ela é marcada por surtos em que o mundo real é substituído por alucinações e delírios. No Brasil, o transtorno afeta aproximadamente 2 milhões de pessoas e 1% da população mundial. Embora o transtorno ainda seja uma incógnita, algumas pesquisas, na busca de encontrar mais explicações para a doença, foram feitas em DNA de pacientes à procura de mutações genéticas, mas não foi encontrado nada que fosse significativo. Embora ainda não tenha sido descoberta a causa exata da doença, alguns fatores podem desencadear o transtorno. Alguns são fatores hereditários, o que significa que parentes de primeiro grau de um esquizofrênico têm mais chances de desenvolver a doença do que outras pessoas em geral. É o fator de risco que mais pode causar essa doença. Outro fator é um fator ambiental, como complicações da gravidez e do parto, trazendo infecções e outras doenças que possam ter alterado o desenvolvimento do sistema nervoso no período de gestação. E outra causa é a alteração neuroquímica, que são problemas com algumas substâncias químicas do próprio cérebro, incluindo neurotransmissores chamados dopamina e glutamato, que podem ocasionar a esquizofrenia, assim como o uso de drogas psicoativas, que podem ser lícitas, por exemplo, o álcool, ou ilícitas, como cocaína, crack e entre outras. Já os sintomas da esquizofrenia geralmente se inicia com uma simples apatia no final da adolescência e no começo da vida adulta. Isso vai por volta dos 18 aos 30 anos. Aos poucos, o indivíduo abandona as atividades rotineiras e se isola. Os sintomas são, contudo, muitas vezes confundidos com comportamentos habituais da idade, o que faz com que a doença nem sempre seja diagnosticada de forma atempada. Alguns dos sintomas iniciais da esquizofrenia incluem isolamento social, irritabilidade, paranoia, tristeza constante ou depressão, perca de memória, dificuldade de concentração, dificuldade no aprendizado desde a infância, apatia, pouca vontade de trabalhar ou estudar ou interagir com os outros, não reagir diante de situações felizes ou tristes, vozes que surgem na cabeça ou outras alterações nos órgãos dos sentimentos, mania de perseguição inexplicável. A esquizofrenia pode manifestar-se através de um conjunto de sintomas que envolvem alterações do pensamento, percepção, comportamento e do afeto. O discurso pode tornar-se repetitivo, incoerente ou incompreensível. A percepção sensorial pode estar alterada, ocorrendo, por exemplo, alucinações auditivas ou visuais. A resposta emocional pode estar diminuída e a distinção entre a realidade e a fantasia pode estar comprometida. Claramente, os sintomas dividem-se em duas categorias: sintomas negativos, que representam uma perda ou uma diminuição das funções normais, e os sintomas positivos, que acrescentam ou adicionam algo nessas funções. Sintomas positivos. Existem dois tipos de sintomas positivos. Primeiro é o delírio. As pessoas com esquizofrenia têm com frequência convicções ilusórias que recusam abandonar mesmo quando isso são apresentado provas concretas que estão erradas. Podem, por isso, desenvolver paranoias, ter delírios ou convencer-se que são outras pessoas. Alucinações.
Outro sintoma relativamente comum entre as pessoas com esquizofrenia é a sensação de que estão a ver, ouvir, cheirar, saborear ou tocar em coisas que não estão realmente lá. As mais frequentes dessas alucinações sensoriais é, por exemplo, ouvir vozes, muitas vezes críticas ou de comando. Sintomas negativos. A esquizofrenia pode ter sintomas que se traduzem por déficit. Há algo que está em falta. As pessoas afetadas pela doença podem isolar-se da família e dos amigos, evitar atividades sociais, ter dificuldade em sentir ou expressar emoções, sentir falta de energia e motivação, deixar de interessar nas atividades do dia a dia. E assim, um dos tipos de... A esquizofrenia não tem só um tipo, né? Há vários tipos de esquizofrenia. A primeira, a esquizofrenia paranoide. Seus principais sintomas são alucinações e delírios. Esquizofrenia catatômica. Seus principais sintomas são distúrbios do movimento. Esquizofrenia epifrênica, que tem um comportamento mais infantil. Esquizofrenia residual, quando o paciente já não apresenta mais sintomas. E esquizofrenia diferenciada, quando os sintomas não estão completamente formados. Diagnóstico. Não há nenhum tipo de exame que permita confirmar o diagnóstico da doença. Então é feito a partir dos sinais e sintomas. Então ele pode ser desafiante porque não há nenhum teste específico. E em adolescentes, o diagnóstico pode ser mais complicado porque os sintomas são parecidos com outros sentimentos comuns dessa fase, como a irritabilidade, afastamento de amigos, dificuldade para dormir e falta de motivação. E para finalizar, o tratamento. O tratamento da esquizofrenia é orientado pelo psiquiatra e acontece durante toda a vida. É feito com medicamentos e terapia psicossocial. Essa terapia psicossocial ajuda a melhorar a comunicação, os pensamentos e a rotina do dia a dia. E caso ocorra um agravamento nos sintomas, é necessário a hospitalização do paciente para garantir a segurança dele. E também os remédios antipsicóticos que são usados, que ajudam a controlar, prevenir crises, diminuir sintomas como alucinações e delírios e também evita recaída. E apesar de não ter cura por ser um transtorno crônico, tem o tratamento que ajuda a aliviar os sintomas e as crises se tornam mais curtas.